Olá, Taubaté! Hoje é quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025. Sejam muito bem-vindos ao primeiro programa da temporada 2025 do Mix da TV. Eu e toda a nossa equipe desejamos a você e sua família um ótimo ano de 2025, que seja o melhor ano da sua vida. Você confere comigo a partir de agora os destaques desta edição. Tem os melhores shorts da nossa grade de programação, as notícias que agitam Taubaté, a nossa região e o mundo no Mix de Notícias. Aprenda como ativar o serviço de SMS da Defesa Civil. Este é apenas um dos destaques de hoje. Na hora do papo, a gente fala do mês Janeiro Roxo, que é o mês de conscientização e prevenção da hanseníase, com a dermatologista Andréia Pereira. Então, fique conectado com a gente que o Mix da TV está no ar. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Começa agora o primeiro Mix da TV, temporada 2025. E nós estamos de casa nova aqui, os nossos estúdios estão reformulados. Então eu quero mostrar para você, neste primeiro momento, este novo espaço que a gente ganha aqui no Mix da TV, na programação da TV Câmara Taubaté. Aqui atrás de mim você pode observar, a gente tem um telão, a gente vai poder interagir com os nossos participantes aqui do programa, com entrevistas, sempre que tiver alguém num link também, um repórter, um estagiário, uma fonte importante, a gente vai usar o nosso telão para se conectar com você. Aqui também vão aparecer as notícias e informações, também a nossa grade de programação. E deste lado aqui do estúdio é o momento da gente receber os nossos convidados aqui na hora do papo, para a gente conversar, interagir, trazer informações e pautas importantes para você e também toda a sua família. Então, sejam bem-vindos novamente a este novo espaço, a gente inaugurando este novo cenário aqui na TV Câmara Taubaté. E para começar então a nossa programação agora em 2025, eu destaco para você a nossa grade da TV. Vou trazer para você os destaques de amanhã, sexta-feira, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Então você já sabe, às 9h30 da manhã você tem um encontro com as principais notícias e informações de Taubaté e da nossa região. Tem a movimentação das estradas e também as condições do tempo aqui no nosso município. A Ana Laura está ao vivo a partir das 9h30 da manhã e você confere mais uma edição nesta sexta-feira, dia 7, do Boletim Câmara. E já aproveito para estender também o convite para o nosso encontro de amanhã, sexta-feira, a partir das 2h da tarde. A gente tem mais uma edição do nosso programa Mix da TV, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Então o convite está feito, te espero amanhã aqui também na nossa programação para curtir juntinho com a gente tanto o Boletim Câmara quanto o programa Mix da TV. E a gente segue aqui o nosso Mix da TV nesta quinta-feira, dia 6 de fevereiro. A gente vai trazer agora as principais notícias e informações do Brasil, do mundo e também da nossa região. Está no ar o nosso Mix de Notícias. Vamos trazer os destaques para você desta programação, começando com a primeira informação. O BNDES empresta 2,1 bilhões de reais para a Embraer exportar aviões para os Estados Unidos. O BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, aprovou um novo financiamento para a Embraer exportar aviões para os Estados Unidos. Serão 2,1 bilhões, valor que cobrirá uma parte do investimento feito pela Republic Airways. A companhia norte-americana atua exclusivamente com aeronaves da fabricante brasileira. Nesta compra, ela receberá 16 unidades do modelo E175, que serão entregues pela Embraer ao longo deste ano. A empresa atua na aviação regional nos Estados Unidos e atualmente opera uma frota de 200 Embraer E170 e também do modelo E175. A companhia aérea tem 900 voos diários em 80 cidades dos Estados Unidos e também do Canadá, utilizando várias marcas, entre elas American Eagle, a Delta Connection e também a United Express. Em nota, Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, disse que o histórico apoio do banco contribuiu para tornar a Embraer uma das líderes globais no setor
aeroespacial. E desde 1997, segundo o BNDES, cerca de 26 bilhões de dólares foram financiados para a exportação de 1.300 aeronaves produzidas pela fabricante brasileira. O governo Lula é entusiasta de uma atuação fortalecida do banco como financiador de projetos na economia. As informações aqui no nosso telão são da Folha de São Paulo. E agora a gente vai para o nosso segundo destaque deste primeiro giro de notícias aqui no nosso Mix. Você já conhece o serviço de SMS da Defesa Civil? Pois é, desde 2017, qualquer cidadão residente no estado de São Paulo pode se cadastrar para receber alertas de riscos de desastres naturais direto no celular, de forma gratuita e através de mensagens de texto. E agora essa época do verão, que é muito mais propícios, para enchentes, enxurradas, como tem acontecido aqui na nossa região, este serviço ele se torna essencial. A prática de emitir alertas diretos à população já é muito comum em países como Estados Unidos e Japão, onde a gente tem incidências altas de furacões e terremotos. Aqui no estado de São Paulo, este serviço pode ajudar a salvar vidas em casos de chuvas fortes, enchentes, deslizamentos, incidências de raios e outros fenômenos causados por eventos meteorológicos. Os alertas são curtos, com até 160 caracteres e visam apenas informar sobre um possível risco. A qualquer momento, a população pode buscar informações detalhadas no site da Defesa Civil Estadual. Você acessa através do canal www.defesacivil.sp.gov.br, incluindo orientações sobre o que fazer em cada situação. A vantagem do sistema SMS é que ele é acessível nos celulares mais simples, sem necessidade de um smartphone ou um pacote de dados, com alcance potencialmente maior. Então agora eu vou te explicar como é o passo a passo para você se cadastrar. Bem, para receber gratuitamente a notificação da Defesa Civil Estadual, basta enviar um SMS para o número 40199. Eu vou repetir, 40199, com o CEP de onde você tem o interesse. Se você quiser cadastrar mais de um CEP, é só você enviar uma mensagem por vez, cada vez com um CEP diferente. Lembrando que não há limites para a quantidade de CEPs que podem ser cadastrados. Os alertas de SMS são acessíveis a todos os celulares e não tem a necessidade de você ter um pacote de dados. O serviço visa informar sobre um possível risco na região do CEP que você cadastrou e não se preocupe com spam. Os alertas são regionalizados e enviados somente quando há necessidade. Essas informações que aparecem aqui no nosso telão são da Defesa Civil do Estado de São Paulo. E esse foi o nosso mix de notícias aqui na programação do Mix da TV. Ainda nesta edição, a gente volta com outras notícias e informações para você aqui no nosso Mix. E agora a gente começa com o nosso primeiro short de 2025. Os carros eletrificados já se tornaram realidade e são um sonho de consumo de muitas pessoas. Mas será que você sabe quais são as diferenças entre um motor elétrico e o mais comum, a combustão? Pois é, o Conexão Popular debateu o assunto com os professores da Unital, Leandro Nogueira e Paulo Fortes, na época secretário de Meio Ambiente. Vamos ver o que eles disseram? Solta o play! Qual que é a diferença entre veículos elétricos e os veículos movidos a combustão? E quais são os principais benefícios, tanto de um quanto de outro? Bom, Ana Laura, primeiro é um prazer participar aqui da TV Câmara, junto aí com o professor Paulo Fortes, Bom, basicamente a diferença aí entre o carro elétrico e o carro a combustão é que você usa para alimentar um motor a combustão a corrente elétrica, Então, você transforma aí a corrente elétrica em corrente alternada para fazer aí a ligação do sistema do motor do carro elétrico. E, claro que existe uma eficiência muito maior em relação aos carros elétricos, em relação à autonomia e principalmente o impacto ao meio ambiente, Então, a gente tinha grandes desafios a nível nacional em relação à infraestrutura dos carros elétricos para desenvolver de forma muito rápida aqui no Brasil, porém, hoje já é uma realidade. Hoje, grandes empresas já estão fazendo investimento grande no Brasil, é o caso recente da BYD, que se instalou no Brasil e hoje está se desenvolvendo muito rápido em relação aos carros elétricos, e toda essa parte de infraestrutura
estrutura, né, hoje, inclusive na nossa cidade, aqui em Taubaté, se a gente for num supermercado hoje, num posto de gasolina, a gente tem aí uma fonte de energia carregável, né, especificamente para carro elétrico. Então, a gente está num cenário muito promissor, né, para a gente tá cada vez mais crescendo aí a tecnologia de carros elétricos. Uhum. E o senhor, Paulo, quer complementar sobre os benefícios, principalmente para o meio ambiente? Sim, como o colega Leandro falou, né, você tem aquela questão, né, dos carros elétricos, né, que, por exemplo, a nossa matriz energética, né, o Brasil produz energia renovável. 85%, quase 90% da energia é renovável. Então, quando você vai abastecer um carro elétrico, você está usando uma energia renovável, diferente dos países europeus e norte-americanos, que eles estão abastecendo o carro elétrico em energia não renovável, né? Com queima de gás natural, né? Queima de petróleo. E nós aqui temos essa vantagem. Então, a gente tem essa pegada do CO2, né? da questão das emissões dos gases de efeito estufa. A gente leva essa vantagem, porque a nossa matriz energética totalmente ela é renovável. Então, o nosso carro elétrico vai ser abastecido com energia renovável. Então, essa é uma grande vantagem, né, que a gente leva em relação aos países mais de clima temperado, né, onde a matriz é em combustíveis fósseis, né? Então, essa é uma pegada muito forte nossa, né? Uhum. Agora, Leandro, você comentou que há uma crescente na questão do investimento, de lançamentos de carros elétricos. A gente vai viver uma completa mudança aí de carros movidos a combustão para os carros elétricos? Bom, isso já está acontecendo, né, nos países da Europa. Então, o governo, né, federal principalmente, eles colocaram algumas metas que até 2028, 100% dos veículos, eles serão fabricados totalmente elétricos, ou seja, a gente não vai ter aquela condição de tecnologia de motores aí a combustão normal. As fábricas norte-americanas, né, as principais aí montadoras mundiais, já transformaram o parque fabril, né, os sites, para fabricar carros elétricos. Então, 100% carro elétrico ou híbrido, né, que tem essa versão híbrido elétrico. Então, assim, a tendência é que sim, que a gente vai partir 100% aí para os veículos elétricos. E aí, assim, eu tenho conversado bastante no dia a dia aí, né? Conheço, trabalho na área, sou mestre em engenharia mecânica, então converso bastante com pessoas de oficina, a parte mecânica, etc. E existe uma certa preocupação, né, das oficinas e do mecânico. Na verdade, o carro elétrico, ele tem toda a parte mecânica, né? A suspensão dele, toda a parte de bora em tiro, né? A parte estrutural do veículo. Então, tudo isso não muda. Então, a manutenção, toda a parte de você levar, fazer uma revisão de um carro elétrico, ela é muito similar à parte de um veículo hoje a combustão interna, né? Então, isso não muda, né? Então, vamos dizer assim, essa parte aí, esse nicho, né, de trabalho, isso sempre vai tá existindo aí. Mas a tendência é sim que passe a ser 100% elétrico aqui em alguns anos aqui no Brasil também, né? Uhum. O programa completo Conexão Popular está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. É só você acessar a playlist completa do programa, conferir este e outros temas que estão disponíveis no nosso canal. Bem, ainda hoje você acompanha a estreia do quadro TBT 2025. Vamos relembrar os desfiles de carnaval das principais escolas aqui de Taubaté. E na sequência, na hora do papo, a gente conversa com a doutora Andréa Pereira. O assunto é Janeiro Roxo, o mês de combate e conscientização à hanseníase. Fique junto e misturado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quinta-feira, dia 6 de fevereiro, este que é o primeiro programa de estreia da temporada 2025. E o mês de janeiro também é conhecido como mês Janeiro Roxo. É o mês de combate e conscientização à hanseníase. Este é o assunto que a gente vai conversar agora com a doutora Andréa Pereira, que já está aqui nos nossos estúdios. Doutora, obrigado pela presença, seja bem-vinda mais uma vez ao Mix da TV. Obrigada, eu que agradeço o convite. E vamos falar então sobre hanseníase e trazer todos os alertas, dicas e informações agora, na Hora do Papo.
Doutora, são mais de 247 mil casos diagnosticados entre 2014 e 2023, segundo dados do Ministério da Saúde, né? Uma doença que ainda preocupa nós brasileiros. O que é a hanseníase? A hanseníase é uma doença causada por uma bactéria, chama Mycobacterium leprae. Ela tem atração pelos nervos, então a única bactéria que tem atração para morar nos nervos periféricos. E isso faz com que ela fique mais escondida, entre aspas, do sistema de defesa do corpo. Então ela é transmissível. É uma bactéria, então, que está em circulação aqui no nosso país, Sim. né? Em grande concentração, pelo jeito. Grande concentração. O Brasil lidera esse ranking. Em número de casos, a Índia é o primeiro país em número de casos, porém a Índia tem uma população 5 vezes maior que a do Brasil. Então, comparativamente, per capita, o Brasil é o campeão. E por que esses índices são tão altos aqui no Brasil? Bom, deve-se, a gente imagina que é por causa da temperatura do país, a dificuldade de manter o tratamento com as pessoas, principalmente o não diagnóstico, né, dessa doença não ser diagnosticada tanto, o tratamento ser demorado, muitas áreas que têm dificuldade de acesso entre rios, matas, então a gente imagina que seja isso. E é fácil identificar uma pessoa com hanseníase? E no popular também ela é conhecida como lepra, né? Sim, sim. Olha, não é muito fácil identificar se você não está pensando nisso. Então a gente sempre fala, eu aprendi, se você não sabe o que procura, você não entende o que você acha. Para você desconfiar de hanseníase, você tem que procurá-la, você tem que saber que aquilo é importante. Então uma mancha pode ser clara, pode ser mais escurecida, pode ser mais avermelhada, você tem que procurar. Se você não procurar, não tiver com esses olhos, com essa possibilidade, você não vai fazer diagnóstico. Então, o principal sintoma, doutora, são manchas, né? Como a senhora colocou, manchas de várias cores. Tem tamanho, tem dimensão, ela é peluda, ela coça. Tem algum outro sintoma associado? Tem. No começo, geralmente manchas mais claras, os limites são mal delimitados, não tem sintoma nenhum inicialmente. Pode aparecer placas mais avermelhadas, que são aquelas lesões elevadas, placas avermelhadas. Não tem localização predominante, geralmente elas não são múltiplas, uma mancha, pode ser no rosto, pode ser na barriga. O que acontece nesse momento, quando tem a mancha, é a diminuição da resposta da sensibilidade térmica, mas é difícil a pessoa perceber isso. Então, nos anos 80 tinha uma propaganda que a mulher estava fazendo comida e ela não sentia a chama. Isso é uma propaganda alarmante, era interessante. Então, nesse momento, a deficiência da sensibilidade térmica, mas geralmente manchas no começo. Ou seja, somente se o paciente ele tem esse conhecimento que a gente está passando aqui agora no programa, ou também, doutora, se ele faz visitas regulares ao dermatologista, né? Porque quando a gente consulta esse médico especializado, no caso a sua formação, geralmente ele olha o nosso corpo, identifica essas manchas, né? Vê algumas questões de pigmentações. Então, esse diagnóstico preventivo ele é essencial. Sim, e daí você falou de manchas, também pode ter assim, rarefação de pelos em alguma área específica, que ele vê que é diferente das outras. Naquele local geralmente não sua, então você sua o corpo todo, naquele local não está suando, ou aquele local perdeu os pelos, e você vai tentar perceber com o tempo, diminuir a temperatura, depois a dor e depois o tato. É uma doença contagiosa, né, doutora? É nesse momento dessas manchas que é mais transmissível ou durante toda a vida útil dessa doença, sem tratamento, ela continua sendo transmissível? Na verdade, quando está nesse estágio das manchas, a pessoa praticamente não transmite, porque os bacilos estão bem restritos. A pessoa transmite quando ela não foi diagnosticada, quando ela não foi tratada e quando ela tem um tipo de hanseníase que chama hanseníase virchoviana, que é um paciente que tem muitos bacilos no corpo inteiro. Então, esse paciente, ele transmite a hanseníase. O paciente tuberculoide, que é o outro extremo, ele não transmite. Ele tem, mas não transmite. Então, é um período inicial antes das manchas aparecerem, que é um período de transmissão, é isso? Não, depois. Depois dessas manchas aparecendo, e aí se ele não faz o tratamento, ele ainda pode transmitir? Pode. Depois, se ele não faz o tratamento, depende de cada paciente. Mas se um paciente começou com foi diagnosticado, daí ele não tratou, ele continuou com aquela doença vai se proliferando dentro dele. Com o tempo, ele pode se tornar um paciente que transmite e pode não se tornar também. Ou seja, cada organismo reage de um jeito. Sim.
Além da camada da pele, esta doença ela atinge outros órgãos? Ela também pode se infiltrar no corpo, em tecidos mais profundos? Sim, na verdade ela se manifesta na pele, mas ela é doença do nervo, porque o bacilo gosta de morar dentro do nervo. E como os nervos terminam na pele, tem as terminações na pele, ela se manifesta na pele a princípio, mas ela comete as mucosas, ela comete o corpo todo, mas principalmente as mucosas do nariz, mucosa da boca, a pessoa perde pelos da sobrancelha, a pessoa fica com a cara inchada, a gente chama fascies leonina, fica com edema de extremidades, edema de articulações, então é mais ou menos assim. Ao perceber o primeiro sintoma, né, procurando uma ajuda de um dermatologista ou de um médico especializado, doutora, é possível fazer um tratamento e ele ser eficaz? Sim, o tratamento é muito eficaz. O tratamento, desde a primeira dose do medicamento, aquele paciente que transmitia, ele deixa de transmitir. Por isso que hoje em dia não se isola mais, né? Antigamente se isolava o paciente. Hoje em dia não existe mais isso, que uma vez diagnosticado, começa o tratamento. Na primeira dose do medicamento, ele já para de ser transmissor. Então isso é muito bom. O tratamento é demorado, mas é muito eficaz. Quanto tempo em média leva esse tratamento ou depende do paciente? E qual tipo de medicamento que ele toma? É líquido, é comprimido, via oral? Como é que funciona? O tratamento é via oral, ele demora de 6 meses a 1 ano, geralmente, pode demorar mais, menos não, pode demorar mais. O tratamento é via oral em comprimidos, dado completamente pelo SUS, fornecido totalmente pelo SUS. E cada paciente administra isso com uma dose diferente? É diário esse medicamento? Ele é semanal? Como que é feito geralmente? O paciente leva uma quantidade de medicamento para tomar em casa e todo mês ele tem que ir à unidade básica de saúde, que lá ele vai tomar o medicamento dado pela enfermeira. Isso se deve para caso o paciente não tome direito em casa, pelo menos ele tem a chance dela sabendo que ele está tomando aquela dose, já seria o suficiente caso ele não faça isso em casa. Então ele tem um jeito de cativar o paciente, de fazer com que ele vá e com que ele tome. Então, uma informação importante relacionada a políticas públicas é que o Sistema Único de Saúde oferece esse tratamento à população, ou seja, aquele que é mais carente, que não tem acesso econômico, financeiro ao tratamento, consegue se tratar. Então, é uma política pública que já está estabelecida no nosso país. Sim, e mesmo que você tenha o dinheiro, o SUS que fornece. Esse tratamento é dado pelo SUS. Você não compra, é dado pelo SUS completamente. Doutora, tem grupos mais vulneráveis ou tipos de população que estão mais vulneráveis e com mais risco de serem expostas à hanseníase? A população mais vulnerável é aquela população que tem contato com alguém que é o vírus choviano, que não sabe que tem a doença ou que não começou a se tratar ainda e ele está transmitindo. E essa população que está perto dessa pessoa, a população que mora com essa pessoa, que tem contato íntimo, é a população mais vulnerável. Se eu não tiver um contato íntimo com o paciente que tem muitos bacilos, eu dificilmente vou desenvolver hanseníase. Mas se eu tenho contato íntimo com ela, essas pessoas são as mais vulneráveis. Fora isso, as grandes aglomerações e as más condições de higiene. Doutora, a população carcerária, por exemplo, tem alto risco de se contaminar? E o que seria esse contato íntimo? É o toque pele a pele? É questão de outros fluidos do corpo? O Mycobacterium lepra, ele é eliminado pelas vias aéreas. Então, ele é uma bactéria que está sobrevoando o ambiente. Então, eu tenho que ter contato íntimo desse sentido. Não passa se eu abraçar. Por exemplo, eu tenho contato, você tem hanseníase, você está multibacilífero, você tem muitos bacilos. Eu posso te abraçar, te beijar, ficar perto de você, não necessariamente eu vou pegar. Eu tenho que ter contato ali, todo dia, um contato prolongado. A gente chama que é a doença de cama, mesa e banho, tem que estar junto para pegar. E no caso dos pacientes que não descobrem a tempo, não fazem o tratamento adequado, a hanseníase pode levar à morte? A hanseníase, ela mesma, assim, não vai matar você. O que mata o paciente são os transtornos causados pela doença, né? Pelas sequelas que ela causa, pela debilidade que ela causa. E talvez por ser uma doença que não leve à morte necessariamente, também as pessoas vão deixando. Porque ela vai vivendo com a hanseníase de boa, ela não é uma coisa que acontece aguda. Ela vai vivendo. Como é muito difícil ir tomar o remédio, como é muito difícil ter que se deslocar, é muito demorado, ela acaba deixando, porque não tem medo, medo agudo de morrer. A gente ainda vê casos recentes, doutora, a senhora tem mais experiência, de perder membros, como a gente ouve esses relatos, ainda é comum? Ainda acontece. Esses casos que não foram tratados ou que não foram diagnosticados, né? A pessoa às vezes quer tratar e não foi diagnosticado, não tem a chance. Então, esses casos a pessoa perde membro, perde pé, perde extremidade, perde dedo, acontece.
E como que a gente pode se prevenir, então, dessa doença, doutora? A gente tem que se olhar, a pele sempre é se olhar, né? Você tem que se observar, observar o seu parceiro e ficar atento às manchas, a princípio. As manchas ou claras ou mais avermelhadas, a rarefação dos pelos, pode ter menos pelo numa região, as áreas podem não suar tanto, você pode também ter sensibilidade da mucosa nasal, ela pode sangrar ou ficar entupida por muito tempo. Então essas são o que a gente mais pode ficar atento. E em caso de suspeita, o que o paciente, o nosso telespectador, deve fazer em primeiro lugar? Procurar uma unidade básica de saúde e falar sobre isso. Você deve falar o que você está pensando. Olha, eu estou com medo porque eu estou com essa mancha, eu vi no programa que isso pode ser, ou então eu tive contato. Sempre que fizer o diagnóstico, quando se faz um diagnóstico de hanseníase numa pessoa, a equipe de saúde ela vai até a casa dessa pessoa e ela vai examinar todos os pacientes que entram em contato com essa pessoa. Então, geralmente, quando você já tem alguém na sua casa que é diagnosticado, você já passou por uma avaliação. Mas nada impede que, caso isso aconteça com você, você vai até um posto, fale da sua suspeita. É legal você falar, o médico pode não pensar nisso. Né? E isso pode ser também uma das causas que não tem diagnóstico, não tem tanto diagnóstico, porque ela está aí. Então fala para o médico, olha, eu fiquei com medo disso. Ele deve pensar nisso. Doutora, a doença ainda é um tabu na nossa sociedade, infelizmente, e gostaria que a senhora deixasse então uma mensagem final para os nossos telespectadores. Não, a hanseníase é uma doença transmissível. A hanseníase é uma doença muito estigmatizada por causa do tempo que tinha os leprosários, as pessoas viviam afastadas, perdiam família, perdiam entes queridos, perdiam toda a vida social dela. A hanseníase trazia muitas debilidades físicas, debilidades emocionais, mas a hanseníase tem cura. Então, isso é importante lembrar que a hanseníase tem cura. O tratamento é fornecido pelo SUS, inteiramente gratuito. Você terá um acompanhamento físico, psicológico e você e a sua família terão esse acompanhamento. Então, é muito importante que você não deixe para lá se você encontrar algumas manchas, se você perceber rarefação de pelos, se você perceber áreas que não suam na sua pele, é importante que você procure atendimento. Obrigado, doutora Andréa Pereira. Nós conversamos com a doutora que é dermatologista, associada titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e do Grupo Brasileiro de Melanoma. Obrigado pela presença mais uma vez, um ótimo começo de ano e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigada. Nós que agradecemos, trouxemos um assunto importante aqui que é hanseníase. Na sequência, o Mix da TV continua com mais shorts da nossa programação e tem mais notícias. Fique conectado com a nossa programação, o Mix da TV volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Este que é o programa de abertura da temporada 2025 aqui do Mix da TV. Mas para que o nosso programa aconteça da melhor maneira possível, a gente pede e conta com a sua participação. Por isso, entre em contato conosco. No telão para vocês aí as informações para você participar com a gente aqui da programação da TV Câmara Taubaté através do nosso e-mail tvcamaratte@gmail.com. Você entra em contato conosco, manda a sua crítica, sugestão e também pode mandar o seu elogio aqui para nossa programação. Você também pode se conectar através dos nossos canais no youtube.com/TVC Taubaté. Você tem uma playlist completa de todos os vídeos aqui da nossa programação. E também através do facebook.com/TVC Taubaté. Você também pode se conectar com a gente e você consegue assistir ao vivo a nossa programação. Além disso, também a presença nas duas redes sociais, no Instagram e no TikTok, @Câmara Taubaté. Agora, se você precisar, você também pode mandar o seu WhatsApp com texto, foto e vídeo através do DDD 12 3625 9525. Portanto, aí no nosso telão, todos os contatos para você participar aqui da programação da TV Câmara Taubaté, e a sua participação é muito importante porque ela ajuda a fazer o nosso programa cada dia melhor. E agora a gente segue com mais shorts aqui da nossa programação.
Hoje, 6 de fevereiro, é comemorado o Dia do Agente de Defesa Ambiental. E este profissional é importantíssimo para a preservação do nosso planeta e a integralidade da nossa biodiversidade. Você sabia que Taubaté possui um projeto que também contribui para a preservação das espécies? Pois é o projeto Selva Viva, e eu fui desbravar e conhecer um pouco mais da história deste Centro de Conservação dos Animais. Vamos ver? Solta o play! O projeto Selva Viva começa em 2013, né? Como é que surgiu a ideia do projeto? Como que era lá nos primórdios? Bom, na verdade, o projeto, como as pessoas veem hoje, surgiu, na verdade, em 2020, né? E em 2013 foi quando o Júnior e a Érica criaram, né? Ainda com outro nome, de Mundo Exótico, eles criaram o Mundo Exótico, que depois, a pedido das autoridades, né, da Polícia Ambiental, de IBAMA, eles acabaram se transformando no Centro de Reabilitação de Animais. Mas foi em 2020, né, que ele conseguiu ter toda a estrutura para que esse centro hoje fosse até a referência. E nós recebemos animais aqui que muitas vezes nem o Instituto Butantan recebe. Aliás, o Butantan é um dos nossos grandes parceiros, né? Nós reproduzimos animais que são enviados ao Instituto Butantan. Quais são as atividades principais que são desenvolvidas aqui no Selva Viva? Bom, a nossa linha de frente é a reabilitação. Então, é o acolhimento dessas espécies feridas, silvestres que chegam feridas. Aqui eles são mantidos, eles passam por todo o sistema de adaptação para que possam ser soltos. Quando não podem ser soltos aqui, são encaminhados a outras instituições, né, de referência para que possam fazer isso. Então, nós temos toda essa parte de acolhimento, tratamento, acondicionamento, reabilitação e soltura. E o objetivo é exatamente ser um local diferenciado e que possa ser científico, né? Que possa ter toda essa parte de preservação e de educação. Uma estrutura do tamanho dessa que vocês têm, tem custos, né, de manutenção, de colaboradores. Como é que o projeto hoje faz para sobreviver financeiramente? Nós dependemos exclusivamente da nossa bilheteria, da nossa lojinha, das nossas lojinhas e das nossas lanchonetes e restaurantes, tá? Todo esse dinheiro arrecadado é para manter este conjunto. E a questão de meses é que a gente consegue agora se pagar. Porque os custos de medicamento, de alimentação, energia elétrica, eles são muito grandes. Marcos, quantos animais vocês contam hoje aqui no Selva Viva e quais são as espécies e grupos de animais? Bom, nós temos hoje seguramente mais de 500 animais, né? Sem contar o nosso formigueiro, senão teremos milhões, né? Mas nós temos mais de 500 animais, entre invertebrados, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? Esse número ele varia, né, de acordo com a chegada e de acordo com a soltura, e ele é praticamente instável, né, instável o ano inteiro. E quais são os animais que são mais procurados pela população quando vem visitar aqui o Selva Viva? Ah, eu acho que são as serpentes, né? Por que essa atração? Porque a serpente é um animal místico, né? E ele é um animal ótimo para a educação ambiental, porque você consegue levar uma pessoa do pavor à adoração em pouquíssimos minutos. É uma coisa até muito perigosa, né? Mas ele é um ótimo gancho, porque quase todo mundo tem medo de cobra. E tem medo de cobra por desconhecimento. Então, a partir do momento que você vai conhecendo, você vai quebrando aquelas suas barreiras. Na hora que você toca, é como se fosse uma pedra filosofal. Você toca, há um desbloqueio tremendo, né? Onde a pessoa vai tocando, vai segurando, até que realmente você tem que prendê-la de volta, porque senão a pessoa quer levar, ou até pergunta onde é que eu posso comprar uma legalizada. Marcos, gostaria que você deixasse um convite para a população de Taubaté, ou até mesmo o turista que ainda não conhece o Selva Viva, possa vir conhecer aqui. Bem, eu sou ex-pesquisador do Butantan, conheço vários zoológicos e museus do mundo. Podem ter certeza que o que nós oferecemos aqui é algo inédito no Brasil, o conjunto, né? Temos um museu fantástico, que ele é praticamente autodidata, né? Temos animais belíssimos, os nossos recintos são maiores do que aqueles que a instrução normativa do IBAMA sugere, e é um passeio realmente de muita diversão, muito conhecimento, que as crianças levam para o resto da vida. Eu faço aqui o convite, que eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender.
O programa Desbravando Taubaté completo está disponível no nosso canal, youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a nossa playlist lá do Desbravando Taubaté, conhecer essa e outras histórias que nós conhecemos aqui no nosso município. E agora tem mais shorts aqui na programação do nosso Mix. Hoje, quinta-feira, é dia de TBT. Fevereiro é o mês tradicional do carnaval. Este ano está um pouquinho diferente, né? A festa começa apenas oficialmente no dia 1º de março. Mas a partir de hoje, na série de reportagens especiais e matérias aqui do nosso TBT, vamos contar as histórias das escolas de samba de Taubaté. E a gente começa esta série conhecendo um pouco mais da Acadêmicos da Santa Fé. Vamos ver? Solta o TBT! Segundo os registros históricos, a antiga gestão da Escola Acadêmicos da Santa Fé fez a sua estreia em 1980 no grupo de acesso do Carnaval taubateano. No ano de 1981, a escola conseguiu ser campeã do grupo de acesso e subiu para o grupo especial. O desfile no grupo especial aconteceu pela primeira vez no ano de 1991 e Acadêmicos de Santa Fé conquistou o 5º lugar na avenida. Décadas depois veio a reformulação da escola. Acadêmicos de Santa Fé foi refundada no dia 5 de abril de 2005. A época teve como presidente Edinalva Oliveira Santos. Em 2009, segundo os registros, a escola estreou no grupo de acesso, terminando a sua participação em 3º lugar. Nos desfiles das escolas de samba de 2010 de Taubaté, a escola ficou em 2º lugar no grupo de acesso com o enredo A Santa Fé faz uma viagem ao maravilhoso mundo de Walt Disney. E com as cores verde e branco tradicional da escola, a agremiação foi campeã do Carnaval de Taubaté em 2011 pelo grupo de acesso. A escola levou a avenida ao enredo no Batuque e na Dança São Brasil. Assim, Acadêmicos de Santa Fé conquistou então o seu lugar de honra no grupo especial das escolas de samba de Taubaté. A estreia aconteceu no ano seguinte, em 2012, no grupo especial. E a escola não desanimou, ficou em 4º lugar na avenida, levando o enredo O Domingo Brasileiro. Na sequência dos desfiles taubateanos, a escola viveu momentos de ascensão e se tornou vice-campeã do grupo especial de Taubaté em 3 ocasiões seguidas. Primeiro, em 2013, com o samba enredo Bem-vindo a Parintins. A Ilha Encantada apresenta a festa do Boi Bumbá. Logo depois, a agremiação garantiu mais 2 vice-campeonatos, em 2014 e em 2015. À época, neste período, Luana Caroline Franco era a rainha de bateria da escola. Em 2016, Acadêmicos de Santa Fé desfilou no Carnaval taubateano e terminou em 3º lugar com o enredo Água, a nascente é linda, escorrendo pela fonte é fascinante. Em 2017, veio o fatídico 4º lugar da escola e ela foi rebaixada para o grupo de acesso, voltando para o grupo que teve origem anos antes. Mas a Santa Fé não perdeu a fé e foi campeã novamente do grupo de acesso no ano de 2018. A agremiação abriu o desfile do grupo especial do Carnaval de Taubaté em 2019 e trouxe como enredo Na História do Transporte através dos tempos da roda ao ônibus, hoje a Santa Fé é Redenção. O enredo foi composto pela família Macalé, Wagner Miguel e também Júnior. No ano de 2019, aconteceu um problema com a escola. Segundo a prefeitura, a Santa Fé não fez a prestação de contas do carnaval daquele ano e, desta forma, foi impedida de participar da festa no ano de 2020. Lembrando que em 2020 foi o último carnaval antes da pandemia. De lá para cá, não houve mais registros da participação da Acadêmicos de Santa Fé no carnaval taubateano. Na semana que vem tem mais TBT aqui no Mix da TV e a gente vai conhecer histórias de outras agremiações do samba aqui do município de Taubaté.
A seguir, denúncias de trabalho escravo diminuem no Vale. E ainda tem mais shorts aqui da nossa programação. Fique junto e conectado com o Mix da TV. A gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV. Este é o nosso quarto e último bloco deste programa de estreia da temporada 2025, nesta quinta-feira, dia 6 de fevereiro de 2025. E agora é hora da gente ficar bem atualizado com as notícias e informações da nossa região e também do Brasil e do mundo. Está no ar o nosso Mix de Notícias. E a região metropolitana do Vale do Paraíba possui a quinta maior incidência de denúncias de casos relacionados ao trabalho escravo. Esses dados foram passados em uma pesquisa recente. Segundo o levantamento do Ministério Público do Trabalho, a região contabilizou 26 denúncias de trabalho escravo em 2024 e registrou uma diminuição de 31,5% na comparação com 2023, quando acumulou 38 denúncias, e foi a quarta região do interior com mais apontamentos de trabalho análogo à escravidão. As regiões que estão à frente da região metropolitana do Vale também tiveram redução do número de denúncias de trabalho escravo entre 2023 e 2024, ao passo que outras regiões do nosso estado aumentaram. O Ministério Público do Trabalho, na 15ª região, cuja área de abrangência inclui 599 municípios do interior de São Paulo e também o litoral norte de São Paulo, recebeu 243 denúncias de trabalho análogo à escravidão no ano de 2024. Apesar da queda de 29% em relação ao total de denúncias anterior a essa região, que registrou 315 denúncias em 2023, houve aumento de casos em algumas regiões do estado, como Araçatuba, Araraquara e Presidente Prudente. O ano de 2024 também registrou operações com grande número de trabalhadores resgatados simultaneamente. Em outubro do ano passado, em uma colheita de cebolas na cidade de Jeriquara, 130 colhedores foram resgatados de condições semelhantes, às de escravos. O mesmo aconteceu em agosto no município de Itapeva, com 82 resgatados. Essas informações que eu te passei agora estão aqui no nosso telão, são do portal O Vale. E a gente segue com a nossa última notícia, informação para você importante aqui no nosso Mix. A Nova Zelândia flexibilizou seus requisitos de visto para atrair os chamados nômades digitais, pessoas que viajam enquanto trabalham remotamente em uma tentativa de impulsionar o turismo. Pelas novas regras, visitantes podem realizar trabalho remoto para empregadores estrangeiros enquanto passam férias no país por até 90 dias, após os quais podem estar sujeitos ao pagamento de impostos como residentes. A mudança permitirá que muitos visitantes prolonguem sua estadia, o que resultará em maior gasto no país, afirmou a ministra da Imigração, Erika Stanford. A Nova Zelândia enfrenta atualmente uma recessão econômica e o setor de turismo foi gravemente impactado pelo fechamento das fronteiras durante a pandemia de Covid-19. O governo informou que as mudanças se aplicam a todos os tipos de visto de visitante, incluindo turistas e pessoas que visitam familiares, parceiros e responsáveis com vistos de longa duração. No entanto, destacou que apenas trabalhos remotos realizados para empregadores estrangeiros são permitidos. Visitantes cujo emprego exige presença física no país ainda precisarão obter os vistos apropriados. A ministra do Crescimento Econômico, Nicola Willis, expressou esperança de que a medida atraia pessoas altamente qualificadas em funções conectadas a grandes empresas e indústrias globais. Essas informações que estão aqui no nosso telão são da BBC Brasil. E assim, com essa notícia aí que impacta a economia e também o turismo, a gente encerra este segundo giro de notícias aqui no nosso Mix. E a gente volta amanhã com mais notícias e informações aqui na nossa programação. E agora a gente segue com mais shorts aqui no nosso programa. No espaço comunitário, a Nádia Barreto, que é voluntária da creche Amiguinho Feliz, participou do programa e trouxe a história do estabelecimento. Vamos ver? Solta o play!
existe uma necessidade na cidade, né? Sempre tem nas notícias, não, falta creche, falta vaga em creche, a fila da creche. A gente que está aqui na Câmara está acostumado a ouvir esse tipo de reclamação. E a creche Amiguinho Feliz veio para tentar ajudar um pouco, né? Essas mães que estão precisando colocar as crianças e não têm condição de ficar com elas, porque elas precisam trabalhar, e não tem como pagar uma creche particular. Conta um pouco pra gente a história dessa creche, a importância dela. Então, a creche Amiguinho Feliz, ela foi fundada para a dona Cida para ajudar as mães carentes, que não tinham onde deixar os filhos, precisavam trabalhar e não tinham onde deixar os filhos. Então, a creche existe há 24 anos. Porém, ela já trabalhou com voluntárias e teve o tempo de acolher mais crianças, por ser voluntárias. Hoje em dia, como a gente não trabalha com voluntárias, a gente trabalha com funcionários, a creche não tem condições de acolher tantas crianças como deveria, que ela tem vaga para 36 crianças até 40. Então, nós estamos com um número de 20 vagas. E assim mesmo, agora esse ano já saíram crianças, nós estamos com 18. Para o próximo ano vão poder completar, porque vão sair os que cresceram, né? Os maiores, e vai abrir vagas para os bebês e para os maiorzinhos também. Então, nós vamos acolher 20 crianças, que seria o necessário para poder comportar o número de funcionários que a gente tem condições de pagar. Mas, no caso, você é voluntária. Eu sou voluntária, mas eu não lido com as crianças diretamente. Antigamente, todos os voluntários, quem fazia comida, quem cuidava dos bebês, troca, tudo era voluntário. Agora não, são funcionárias. E eu trabalho de voluntária só para organização, uma ajuda de pegar uma criança para levar na porta quando os pais chegam, cuidar do brechó, que a gente tem um brechó, que é onde tudo que vem de lá serve para ajudar na manutenção da creche. Como é feito esse brechó? Porque não é só brechó também, né? Eu vi que vocês têm várias atividades aí para tentar fechar as contas, porque nesse programa, quem assiste sabe que toda ONG, toda instituição fala, não, tá difícil. Sim. Fechar as contas, mas pandemia, teve crise econômica, enfim. Tem vários problemas. Como vocês fazem, então, para fechar essas contas? Então, a gente tem ajuda de empresários. Nós temos o brechó, né? Que tudo que entra no brechó, todas as roupas, tudo que a gente ganha, que a gente aceita de tudo. Sapato, roupa, utensílios domésticos, aceitamos tudo. Tudo que é vendido é para manutenção da creche. Nós fazemos pizzas 3 a 4 vezes por ano, que também é para manutenção. É gostosa. É ótima. Tempero, doce de abóbora, que mais que a gente faz? Bingo. Então, tudo que a gente pode fazer para entrar alguma verba para a creche. E, graças a Deus, a gente tem ajuda de alguns empresários que nos ajudam para o pagamento das funcionárias. Eu vi também que tem a parceria, né, com a prefeitura, com o laboratório até que faz exame em criança, se precisar, e o Mesa Brasil, que ajuda. Alimentos. De alimentos. A Mesa Brasil e a prefeitura é doação de alimentos. E tem voluntários também, que tem um senhor que doa o frango mensal. Então, o frango que é consumido pelas crianças é doado por essa pessoa. A prefeitura, esse laboratório, eles fazem arrecada com os clientes, brinquedo. Agora, na Semana das Crianças, eles foram lá, puseram pula-pula, fizeram a brincadeira com as crianças, e cada um adotou uma criança, então levou roupinha, brinquedo, sapatinho. Então, a gente vai contando com tudo isso aí, para nos ajudar. E estamos conseguindo, graças a Deus. Bastante tempo, né? Mas 24 anos? 24 anos. E aqui as outras voluntárias já ficaram idosas, muitas já faleceram, né? Que elas que ajudavam mesmo, que essa época de voluntariado, que trabalhava só voluntária, era a época dessas senhoras, mas que, infelizmente, não existem mais, né? Dona Cida mesmo. Dona Cida já se foi, era a famosa Dona Cida dos pobres, né? Sim, ela era muito conhecida na cidade, né? Eu não a conheci.
O programa completo do Espaço Comunitário está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você procurar a playlist do programa, conhecer a história desta ONG, desta entidade e também de outras organizações aqui do nosso município. E com esse short, nós chegamos ao final deste primeiro programa de abertura da temporada 2025. Amanhã, sexta-feira, tem mais Mix da TV aqui na nossa programação. A gente vai trazer a agenda cultural e na hora do papo a gente vai falar sobre previdência social. O convite está feito, eu te espero amanhã aqui na nossa programação. Para você, uma ótima tarde, uma excelente semana. Se estiver acompanhando a nossa reprise noturna, continue acompanhando a nossa programação. Até amanhã, aqui na TV Câmara Taubaté.